Você já percebeu como, em quase todos os discursos espirituais, o ego é tratado como um vilão? Ele é sempre o culpado. Se alguma coisa deu errado, foi o seu ego. Se você não consegue se iluminar, é porque o seu ego não deixa. O ego virou quase um bicho-papão moderno da espiritualidade. Mas será mesmo que o ego é esse inimigo que precisa ser destruído? Ou será que sem ele a gente nem conseguiria ter uma experiência humana estruturada? A gente nem sequer estaria aqui, ouvindo, refletindo, buscando um caminho espiritual. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Será que o problema está no ego ou na forma como a gente compreende esse conceito? A gente vai explorar um pouco a literatura de Jung, vamos falar sobre questões que aparecem no caminho espiritual, reflexões sobre a jornada do herói de Joseph Campbell e também algumas experiências pessoais. Eu sou a Renascimento e aqui nesse canal a gente fala sobre espiritualidade de uma forma inteligente e madura. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixa de se inscrever aqui no canal, aproveita e dá o seu like nesse vídeo e aciona as notificações para você não perder nada por aqui. Isso me ajuda muito a fazer esse conteúdo chegar em outras pessoas. Há bastante tempo, principalmente nos discursos mais recentes da espiritualidade moderna, o ego foi pintado como um inimigo a ser derrotado. The ego is the most dangerous part of us. Ego is the enemy. The ego. A frase "é preciso matar o ego" virou quase um mantra. E quando a gente repete algo muitas vezes sem questionar, acaba transformando uma metáfora em uma verdade absoluta. Essa narrativa cria um tipo de fantasma coletivo. Se você sente raiva, é culpa do ego. Se você não consegue meditar por mais de 5 minutos, é culpa do seu ego. Se você ainda se importa com o que os outros pensam, mais uma vez a culpa é do ego. Ele passa a ser o bode expiatório universal. O curioso é que nessa tentativa de demonizar o ego, a gente esquece que é justamente através dele que a gente consegue nos reconhecer como indivíduos. Sem ego, não existe identidade, não existe a sensação de eu sou. É como tentar construir uma casa sem fundação. Tudo desmorona no primeiro vento mais forte. Além disso, quando a gente coloca tudo na culpa do ego, a gente perde a oportunidade de nomear melhor as nossas negatividades, de conhecer mais de perto as sombras que de fato nos afastam da melhor versão de nós mesmos que a gente pode ser. O problema é que muitas pessoas confundem ego com egocentrismo. São coisas muito diferentes. Ter um ego saudável significa ter consciência de quem você é e de como você se relaciona com o mundo. Ser egocêntrico, por outro lado, é acreditar que o mundo inteiro gira ao seu redor. Uma coisa não leva necessariamente à outra. Quando a espiritualidade insiste em eliminar o ego, o que acontece na prática é que muitas pessoas ficam ainda mais frágeis e desestruturadas. Elas perdem o chão porque elas não têm mais um ponto interno de referência. E aí, paradoxalmente, acabam ficando mais vulneráveis a gurus, técnicas milagrosas e promessas de salvação. É como se a gente estivesse sempre correndo atrás de um ideal impossível, o de viver sem o ego. Mas viver sem o ego seria o mesmo que tentar viver sem um corpo. Você pode rejeitar, você pode negar, mas no fim é através dele que você está aqui, respirando, experimentando e aprendendo. Por isso, antes de falar em transcender o ego, talvez a pergunta mais honesta seja: eu já tenho um ego minimamente estruturado para sustentar a vida que eu estou construindo? E eu tenho um repertório para nomear todas as minhas negatividades? Ou me falta mais conhecimento nesse sentido? Sem essa base, qualquer busca espiritual corre o risco de virar apenas mais uma fuga da realidade. Muitas vezes, quando se fala em transcender o ego, a referência vem do budismo. Só que a tradução popularizada desse conceito acabou se distorcendo, como tantas outras coisas. Transcender o ego não significa destruir a identidade ou viver sem personalidade. Significa perceber que o ego não é a totalidade do que você é. No budismo, especialmente no ensinamento de Anatta, o não eu, o ponto central não é negar que exista uma sensação de eu,
mas entender que esse eu é impermanente e está em constante transformação. É uma construção que organiza a nossa experiência, mas não é uma entidade fixa, eterna ou separada do todo. Que também é importante abrir um parênteses. Quando a gente está falando de budismo, parece que a gente está falando de uma tradição única, mas na verdade existem muitas escolas e vertentes diferentes: Theravada, Zen, tibetano e outras. E cada uma delas interpreta de forma particular o que significa transcender o eu. Ou seja, não existe uma definição única e fechada sobre o ego dentro do budismo, mas sim diferentes ênfases e abordagens que convergem na ideia de flexibilizar a identificação com o eu fixo. O problema é que quando isso foi traduzido para a linguagem ocidental, muitas pessoas entenderam como o ego é uma ilusão, logo precisa ser eliminado. Mas na prática, o budismo fala sobre soltar a identificação rígida com o ego, não apagar completamente a experiência pessoal. E a nuance importante é que para que alguém consiga perceber essa impermanência do eu, é preciso primeiro ter um ego relativamente estruturado. Um praticante que não tem clareza de quem é, que não tem uma identidade integrada, dificilmente consegue alcançar essa percepção profunda. Na verdade, ele corre o risco de cair em delírios, achando que já a transcendeu, quando na verdade está só se fragmentando. É como se o ego fosse uma balsa que te ajuda a atravessar um rio. Quando você chega do outro lado, a balsa já cumpriu sua função. Você não precisa carregá-la nas costas. Mas sem ela, você não vai conseguir atravessar. Essa metáfora é usada muitas vezes para explicar que o ego é um instrumento de travessia e não um inimigo. O budismo propõe, então, não a morte do ego, mas uma mudança de perspectiva. Deixar de acreditar que o ego é um eu sólido e passar a reconhecê-lo como parte de um fluxo maior da existência. Isso não enfraquece a vida, pelo contrário, amplia o espaço para compaixão, para presença, para consciência. No fim das contas, quando os discursos espirituais ocidentais falam em transcender o ego como se fosse um botão mágico de desligar a identidade, eles estão simplificando um ensinamento muito profundo. E talvez essa simplificação seja um dos motivos pelos quais tanta gente se perde nesse caminho. Quando a gente se aprofunda na psicologia de Jung, o ego aparece como muito mais do que um mero vilão ou um antagonista interno. Ele é o centro da consciência, a parte da psique que ordena percepções, interpretações, memória e identidade. Na estrutura junguiana, o ego não é o eu total, mas sim um núcleo dentro de uma psique mais vasta, dialogando com o inconsciente pessoal e coletivo, onde habitam sombras, arquétipos e imagens simbólicas. O processo de individuação, que é a pedra angular do legado de Jung, é justamente essa jornada de integração, a construção de uma consciência que inclua a sombra, os arquétipos, o self, e o ego estruturado é a ponte que torna isso possível. Ego saudável não significa ego inflado, significa um ego consciente e flexível, capaz de reconhecer os seus limites, acolher conflitos internos e movimentar-se com clareza entre os mundos interno e externo. Jung viu o ego como uma instância psíquica que organiza experiências, mas que não detém o significado final. Ele é um instrumento, um caminho, não um destino nem uma totalidade. Até porque o processo de individuação exige um ego suficientemente estruturado para suportar uma relação consciente com o inconsciente. Sem uma base sólida, a psique se fragmenta e qualquer tentativa de iluminação das próprias sombras corre o risco de ser uma fuga ou uma reconstrução ilusória. A sombra para Jung são aqueles aspectos reprimidos ou inconscientes da psique. O ego maduro não os reprime ainda mais, mas reconhece a sua existência, aprende a nomeá-las em suas especificidades e busca integrá-las, ampliando a percepção e a maturidade emocional. O self no pensamento de Jung não é o ego, mas uma instância maior que engloba o consciente e o inconsciente. O ego saudável é humilde o bastante para reconhecer a sua posição dentro dessa totalidade, sem tentar ser o centro absoluto.
Jung também introduz ideias freudianas de id e superego, embora ele dê ênfase diferenciada ao ego. Para ele, o ego não é apenas um mediador, mas um potencial ponto de liberdade para acessar o inconsciente. O superego, que é herdado da tradição freudiana, representa as normas internalizadas, a moral herdada da cultura e dos pais. Jung enxerga esse superego como algo do qual a gente precisa se conscientizar, porque senão a gente cria uma tirania interna, se não percebe essa instância como uma projeção externa que a gente internalizou. O ego maduro está entre o id, o instinto, e o superego, a moral autoritária, encontrando um caminho equilibrado, sem reprimir os instintos, mas também sem se submeter cegamente à moral externa. O legado de Jung se espalhou por diversas áreas: terapias, literatura, análise de mitos e narrativas, criatividade e espiritualidade. A sua abordagem da psique como plural e rica continua ressoando em muitos campos. Mas eu acho importante abrir um parênteses aqui para dizer que Jung, embora muito citado, não é e nem nunca foi infalível. Por exemplo, ele, influenciado pela teosofia e pelo clima esotérico da época, contribuiu para popularizar no Ocidente conceitos hindus como os chakras, muitas vezes de forma equivocada. A versão ocidentalizada dos chakras, com 7 centros energéticos e cores do arco-íris, tem origem em sincretismos tardios, misturando o esoterismo ocidental, teosofia e traduções questionáveis, mais do que tradições antigas, fiéis aos textos originais. De fato, o chakra Sahasrara, considerado o sétimo chakra, aparece em algumas tradições medievais, mas muitos sistemas antigos, como o Kubika Mata Tantra, descrevem apenas 6 centros energéticos principais, com o Sahasrara sendo uma camada superior ou não explicitamente numerada. Também não havia menção às cores correspondentes a cada chakra. Historicamente, o sistema atual de 7 chakras tem uma origem tardia, aparece em tratados do século XVI. A gente tem textos antigos que falavam de 6 chakras, mas também de 12 ou até de 16. Ou seja, a popularização dos 7 chakras com cores e correspondências modernas muitas vezes resulta de uma leitura ocidental distorcida e não de representações históricas tradicionais. Essa curiosidade mostra pra gente que mesmo Jung, que valorizava símbolos e mitos, acabou influenciado por leituras esotéricas da sua época. Eu me especializei em psicologia junguiana e eu sempre achei a abordagem dele muito rica e interessante. Mas hoje em dia eu confesso que eu tenho algumas questões, como por exemplo a ênfase no subconsciente, que pode, por vezes, nos afastar de conteúdos que estão claramente conscientes. Por exemplo, Jung tem um vasto repertório de estudos sobre o significado de sonhos, mas muitos dos nossos sonhos não passam de lixo mental, da nossa mente limpando os pensamentos que a gente tem durante o dia. Uma coisa que está longe de ser um inconsciente escondido. Eu acho também que quando a gente coloca tudo na conta do inconsciente, a gente às vezes deixa de se familiarizar com a vastidão do nosso consciente. Mas isso é uma ressalva que eu acho importante de mencionar. A teoria de Jung é super poderosa, mas também tem limitações. De toda forma, a contribuição de Jung para compreender o ego como mediador consciente, não um tirano, não uma ilusão, é fundamental. Ele resgatou a noção de que o ego pode ser uma ponte entre os mundos interior e exterior, quando bem estruturado. É esse ego que permite a individuação, a integração da sombra, o encontro com o self e a construção de uma vida mais plena, consciente de si e conectada ao inconsciente, sem negação nem absolutização. Por isso, em vez de buscar transcender ou apagar o ego, Jung nos convida a compreender, fortalecer e acolher ele como elemento vital da psique, um caminho de maturidade, não de fuga. Se Jung nos oferece uma visão psicológica do ego como centro da consciência, Joseph Campbell nos dá uma visão mítica e narrativa. No seu livro O Herói de Mil Faces, ele descreve um padrão que aparece em mitos, lendas e histórias de diferentes culturas: a jornada do herói. Essa jornada começa com um chamado.
um convite ou ruptura que tira o herói da vida comum e o lança em uma aventura. Nesse início, o herói está totalmente identificado com o seu ego cotidiano, o seu papel social, a sua rotina, os seus desejos imediatos. O ponto crucial da jornada é que esse ego precisa ser questionado. O herói atravessa provações que o obrigam a se despir das certezas e identidades que carregava. Esse momento é descrito como uma morte simbólica do ego, mas a chave é a seguinte: essa morte não é uma aniquilação. O herói não volta vazio, sem identidade. Ele retorna transformado, com um ego fortalecido, capaz de integrar as novas dimensões de si mesmo. Em termos espirituais, a gente pode pensar que a jornada do herói mostra exatamente o papel do ego na vida. Não é ser destruído, mas ser refinado, expandido, atravessado. O ego é o protagonista que precisa passar por crises para amadurecer. Campbell usa mitos de diversas culturas para mostrar esse padrão. No mito de Osíris, no Egito, há a morte e o desmembramento, seguida da recomposição. Na tradição cristã, há a crucificação e a ressurreição. Em mitos indígenas, o herói também desce ao submundo para depois retornar com sabedoria. No cinema contemporâneo, a gente também vê esse mesmo padrão. Em Star Wars, Luke Skywalker, o jovem seguro que precisa enfrentar a escuridão e aceitar a sua linhagem antes de retornar mais consciente. Ou em Matrix, quando o Neo literalmente precisa morrer para renascer como escolhido. Nessas histórias, o que morre não é o ego em si, mas a forma limitada de ego que o herói carregava no começo. Ele volta com uma identidade mais integrada, mais próxima da sua verdadeira vocação. Campbell também fala do perigo de recusar a jornada. Quando o herói se apega ao ego inicial, ele fica estagnado, preso na vida comum, incapaz de acessar a transformação. Esse é um risco que a gente também vê na nossa vida espiritual. O apego a uma identidade rígida que impede a nossa expansão. Por outro lado, o herói que embarca na aventura sem retornar ao mundo real também se perde. Campbell lembra que a última etapa da jornada é sempre o retorno. O herói volta à comunidade, trazendo o elixir, a sabedoria, a cura, a transformação. Isso mostra que a jornada não é sobre escapar do ego ou do mundo, mas sobre integrar o que foi aprendido no caminho e viver de forma mais completa. Então, tanto em Jung como em Campbell, a gente vê os dois falando de integração e não de fuga. Uma espiritualidade que busca destruir o ego sem integrá-lo corre o risco de ficar no meio do caminho, como um herói que desce ao submundo e nunca volta. O resultado não é iluminação, mas desorientação. É curioso observar como muitas pessoas na espiritualidade moderna buscam viver sem ego, quando na verdade elas estão apenas tentando fugir das responsabilidades que o ego dá. Se posicionar, agir, se relacionar, lidar com críticas, trabalhar. Campbell nos lembra que o mito existe para ensinar a viver no mundo real, não para escapar dele. O herói volta para a aldeia, volta para a família, volta para o seu povo. Ele não fica isolado em um plano místico. O ego, nesse sentido, é essencial para viver a vida. Ele pode mudar, pode se transformar, se refinar, mas ele nunca deixa de existir enquanto a gente estiver encarnado. A grande questão não é eliminar o ego, mas sim atravessar a jornada consciente de transformação. Cada crise, cada perda, cada ruptura é uma oportunidade de ampliar a identidade, de permitir que o ego amadureça. É por isso que o herói é uma metáfora tão poderosa para a vida espiritual. Ela nos lembra que a espiritualidade não é uma fuga da identidade, mas um aprofundamento dela. Não é uma rejeição de ser humano, mas uma integração de tudo o que somos. O ego não é o inimigo da história, mas é quem nos ajuda a atravessar ela e chegar do outro lado. A gente também pode observar a jornada do herói se manifestando em obras da literatura clássica, que a gente pode ler como verdadeiros manuais simbólicos da transformação do ego. Um dos exemplos mais poderosos é a Odisseia de Homero.
Ulisses, ou Odisseu, é um herói que parte para a guerra de Troia e, após a vitória, precisa retornar para casa. O caminho de volta, que deveria ser breve, torna-se uma longa jornada de 10 anos cheia de provações. Ele enfrenta monstros, tempestades, tentações, deuses que o perseguem e a saudade da sua terra natal. Cada obstáculo da Odisseia pode ser lido como uma prova para o ego. Ulisses precisa lidar com a soberba, com o desejo de glória, com a tentação de abandonar o seu destino. Quando ele se gaba para o Ciclope Polifemo, por exemplo, é o orgulho que o coloca em risco. Quando ele é seduzido por Calipso, é a tentação do prazer que ameaça desviar ele do retorno. O herói precisa amadurecer, aprender a conter a sua impulsividade e refinar a sua identidade para finalmente chegar de volta a casa. No final, Ulisses não volta como o mesmo homem que partiu. O seu ego passa por um processo de lapidação. Menos arrogante, mais sábio, mais consciente dos seus limites. Essa narrativa mostra simbolicamente que o ego não deve ser destruído, mas transformado pela experiência. O herói retorna com um ego mais maduro, capaz de sustentar a sua vida e a sua realeza. Se a Odisseia mostra o amadurecimento do ego, Fausto, de Goethe, é quase o oposto. O retrato de um ego insatisfeito, inflado, incapaz de encontrar integração. Fausto é um homem culto, doutor em várias áreas, mas dominado pela sensação de vazio. Nada do que ele aprendeu ou conquistou traz satisfação. Esse sofrimento existencial leva ele a fazer um pacto com o diabo, Mefistófeles, em busca de prazer, poder e conhecimento ilimitados. A história de Fausto é uma advertência sobre o risco de um ego que não aceita seus limites. Ao tentar ser mais do que o humano, Fausto se perde. Em vez de integrar as suas sombras e amadurecer, ele se entrega a excessos e paixões descontroladas. Se Ulisses mostra o caminho da integração, Fausto mostra o caminho da perdição. Ambos os personagens são metáforas do ego humano em sua busca. Um aprende com as provações e volta transformado. O outro rejeita a finitude e acaba arrastado. Essas duas narrativas, lado a lado, ilustram um pouco do que a gente está explorando aqui. O ego não é o vilão da história, mas sim uma parte essencial da jornada. Ele pode amadurecer e se integrar, como na Odisseia, ou ele pode se perder na sua própria arrogância, como em Fausto. A escolha está em como nós nos relacionamos com ele. Até aqui, a gente viu o ego sob algumas lentes. Jung nos mostra sua função central na psique. Campbell nos apresenta sua jornada simbólica. Mas o que isso significa para a vida real, para o dia a dia de quem busca a espiritualidade? A resposta é simples, mas profunda. O ego não é um inimigo da espiritualidade. Ele é a ponte que nos permite conectar o mundo interno com o mundo externo. Sem ele, qualquer prática espiritual corre o risco de ser apenas uma fantasia ou fuga. Um ego saudável nos dá a estrutura, limites e capacidade de agir. É ele quem nos permite meditar sem perder o senso de realidade, refletir sobre a vida sem nos despersonalizar e buscar crescimento sem nos fragmentarmos. A gente precisa de um ego forte para poder também se conhecer profundamente, olhar para as nossas maiores negatividades, as partes de nós que mais buscam se afastar daquilo que é divino para o nosso crescimento e poder ver essas sombras de frente, sem sucumbir e sem se perder. A espiritualidade sem um ego estruturado é como tentar construir uma casa sem fundação. Você até consegue avançar alguns metros, mas o colapso é inevitável. O ego é essa fundação invisível que sustenta a travessia entre o interior e o exterior. Por outro lado, um ego inflado ou inflexível também atrapalha. Quando o ego se identifica demais com crenças, títulos espirituais ou rituais, ele se torna uma barreira. Ele bloqueia a verdadeira experiência da vida e da consciência, transformando a espiritualidade numa vaidade, num escapismo. Integrar o ego é, portanto, aprender a trabalhar com ele, não contra ele. Reconhecer as suas limitações e forças, seus medos e desejos, sem se perder nem se apegar. É atravessar os mundos internos e chegar no externo com consciência.
Essa integração se manifesta em pequenas escolhas do dia a dia. Assumir responsabilidades financeiras e emocionais, cultivar relacionamentos autênticos, lidar com críticas sem entrar em desespero, agir com ética, com integridade e presença. São essas ações concretas que mostram que o ego está funcionando como ponte e não como obstáculo. A gente pode ver isso em práticas espirituais, como a meditação, yoga ou rituais. Elas funcionam melhor quando o ego está estruturado, pois ele é quem nos mantém conscientes do corpo, do tempo e das relações, evitando que a prática se torne escapismo. Em outras palavras, o ego nos permite habitar plenamente o mundo e o espírito ao mesmo tempo. Ele organiza a experiência, nos protege de exageros, mas também nos abre para a integração de novas dimensões de nós mesmos. É ele quem dá sentido e forma a travessia, como o herói que retorna da aventura transformado, ou Ulisses que chega a Ítaca mais sábio. No fim, transcender o ego não significa eliminá-lo, significa compreendê-lo, educá-lo e colocá-lo a serviço da vida e da consciência. É assim que a espiritualidade se torna prática, madura e verdadeiramente libertadora, sem abandonar o humano ou se perder em ilusões místicas. Quando eu comecei a mergulhar na espiritualidade, eu tinha uma ideia bem romantizada. Eu achava que era preciso eliminar o ego para você ser verdadeiramente iluminado. Eu acreditava que quanto menos eu me importasse com status, com dinheiro ou opiniões alheias, mais espiritualizada eu seria. A gente falou um pouco sobre isso nesse vídeo aqui. Mas rapidamente eu percebi que essa negação do ego não me deixava mais leve. Pelo contrário, eu me sentia perdida, insegura, incapaz de tomar decisões práticas. Era como tentar navegar sem uma bússola. Eu podia flutuar por alguns momentos, mas eu não chegava em lugar nenhum. Foi quando eu me aprofundei na psicologia junguiana que eu entendi uma coisa fundamental, que o ego não é o inimigo. Ele é a base da nossa identidade, a estrutura que nos permite atravessar experiências difíceis, integrar a sombra e até mesmo lidar com o mundo espiritual de forma consciente. Eu percebi também que o problema não estava no ego em si, mas na forma como eu o via. Ou eu destruía ele idealisticamente, ou eu inflava na tentativa de parecer espiritual. E nenhuma dessas posturas me servia de verdade. O ego precisa ser acolhido e amadurecido. E daí, quando eu tentei seguir práticas espirituais muito intensas, achando que quanto mais eu negasse minhas vontades, meus desejos, mais próxima da iluminação eu estaria, eu cheguei num efeito totalmente contrário. Meu corpo, minhas emoções e até minha mente começaram a dar sinais de colapso. Eu precisei reassumir a minha identidade, o meu ego e começar a estruturar a minha vida de uma forma concreta. Lidar com dinheiro, estabelecer limites, tomar decisões difíceis. E aí isso me permitiu me aprofundar na espiritualidade, porque agora eu tinha uma base sólida para experienciar qualquer prática sem me perder. Hoje eu entendo a importância desse ego. Ele me permite refletir, meditar e acessar conteúdos internos sem fugir da realidade. Ele me dá liberdade de escolha, senso de responsabilidade e capacidade de ação. E é por isso que não existe espiritualidade verdadeira sem ego. O ego não é um obstáculo a ser destruído, mas um instrumento a ser compreendido e educado. Ele é importante na nossa história. Ele é o herói que atravessa provações e retorna transformado. Quando a gente compreende isso, a gente pode começar a perceber padrões na nossa vida. Momentos em que o ego inflado nos prejudicou, mas também momentos em que o ego estruturado nos sustentou, nos protegeu e nos permitiu crescer. A grande lição é que a espiritualidade madura não é sobre fugir de si mesmo do mundo. É sobre integrar o ego, reconhecer as suas forças e limitações e usar essa ponte para atravessar o mundo com consciência, com ética, com integridade. Então, em vez de se perguntar como eliminar o ego, se pergunta como eu posso educar o meu ego para que ele me ajude a viver melhor, mais consciente e mais conectado. Para que, através de um ego bem
bem estruturado, a gente possa se aprofundar verdadeiramente nos nossos aspectos inconscientes, nas nossas sombras, para que a gente possa se ver de verdade, com tudo que é bonito e tudo que não é, e poder encarar isso de frente, sem se fragmentar no processo. Se você se interessou por essa reflexão e quer continuar explorando conceitos profundos de autoconhecimento e espiritualidade de forma madura e inteligente, não deixa de se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo e acionar as notificações para não perder nada por aqui. A gente se vê no próximo.